Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos fazer a correção das questões de legislação aplicadas pela Banca Legale no concurso da Prefeitura de Lajeado para os cargos de nível médio no turno da tarde. Esta prova que eu recebi, ela é do cargo de auxiliar administrativo. Eu imagino que os demais cargos também tenham as mesmas questões dos cargos de nível médio, porque para os cargos de nível superior a gente tem um outro vídeo também gravado, certo? Essa prova que foi aplicada pela Banca Legale no dia 16 de setembro de 2018, no município de Lajeado. Vamos lá então à correção, lembrando aí vocês, destacando para vocês, que essa prova também, ela trouxe coisas que a gente previa, coisas que a gente destacou no curso e até algumas que a gente colocou no simulado, questões bem parecidas, como ocorreu também na prova aplicada no turno da manhã, para a Prefeitura de Lajeado também, certo? Vamos à correção, pessoal. Acompanhe comigo. A questão 21, ela fala sobre quórum. Tanto de manhã quanto de tarde caíram questões sobre quórum. Isso cai muito, a Banca Legale adora cobrar esses quórums. Tu tem que memorizar os quórums da lei orgânica, como a gente sempre destaca em aula, monta os quadrinhos para memorizar. Bom, pessoal, e a questão ela pergunta qual das alternativas a seguir, ela não é aprovada por maioria absoluta, que a maioria absoluta é mais da metade dos vereadores. Muito bem. Pessoal, tem lá na própria lei orgânica as matérias que são aprovadas por maioria absoluta. O que a banca fez aqui? Ela trouxe essas matérias e no meio colocou uma que não é por maioria absoluta. Inclusive, a gente tinha colocado essa informação no nosso simulado. Então, quem fez o simulado certamente achou a resposta. Porque as emendas à lei orgânica, pessoal, as emendas à lei orgânica são aprovadas por 2/3 dos vereadores. E estava ali a emenda à lei orgânica, a letra B. Então, na questão 21, claramente, letra B é a que não é por maioria absoluta, porque a emenda à lei orgânica é por maioria de 2/3 dos vereadores. As demais matérias listadas estão previstas na lei orgânica como aquelas aprovadas por maioria absoluta. Porque não esquece, em regra geral, as matérias são aprovadas por maioria simples, que é a maioria dos presentes. Agora, as matérias que a lei orgânica indicar que é por maioria absoluta, serão por maioria absoluta, como todas essas listadas nas letras A, C, D e E. Só a emenda à lei orgânica que não é por maioria absoluta essa lista. Porque a emenda à lei orgânica é por maioria de 2/3, como a gente também trabalhou no nosso curso e no nosso simulado aqui para a Prefeitura de Lajeado. Tá? Então é isso. Questão 21, letra B. A questão 22, ela pergunta sobre a frequência de apresentação do demonstrativo de cumprimento das finanças públicas que o Poder Executivo, a Prefeitura, tem que realizar ao Legislativo, que é a Câmara Municipal. Bom, essa informação ela é cópia literal do artigo 105 da Lei Orgânica de Lajeado. E conforme o artigo 105, esse período ele é trimestralmente. Então, letra C, a resposta na questão 22. Na questão 23, pessoal, vem ali 3 informações sobre atribuições do presidente da Câmara. Eu lembro que eu falei em aula para vocês cuidarem o que cabe ao presidente da Câmara de Vereadores de Lajeado e o que cabe à mesa da Câmara, né? Que a mesa não é só o presidente, sim o presidente, vice e secretário. Bom, nessa questão 23, a banca trouxe 3 informações que são competências do presidente da Câmara. As 3 estão corretas, isso é cópia lá do artigo 67, além de outras atribuições que tem o presidente da Câmara também, lá no artigo 67 da Lei Orgânica de Lajeado. Então, aqui na questão 23, letra E, vai ser a nossa resposta. Bom, as questões 24 e 25, elas se referem ao regime jurídico dos servidores, ou Estatuto dos Servidores aqui do município de Lajeado. A questão 24, ela se baseia no artigo 129. Por quê? Existe um período aquisitivo de férias. Tu tem que trabalhar 12 meses para poder tirar os teus 30 dias de férias. Muito bem. Tem algumas situações que vão suspender esse período. Quando o período é suspenso, ele para de correr. E quando terminar a causa suspensiva, ele continua correndo pelo restante. Então vamos supor que tu trabalhou 5 meses e incorreu em uma situação de suspensão. A contagem dos 12 meses para até tu voltar ao trabalho. Aí tu fica lá, por exemplo, 7 meses afastado. Aí tu volta ao trabalho. Quando tu voltar, tu vai ter que trabalhar o período que falta para fechar os 12. Nesse caso, vai ter que trabalhar mais 7 meses para ter direito aos 30 dias de férias. É isso que significa suspender o período aquisitivo. É suspender esse período de 12 meses que tu tem que trabalhar para ter 30 dias de férias, certo? Bem tranquilo, pessoal. Então,
essas hipóteses aqui de suspensão estão no artigo 129 do regime aqui de lajeado. A primeira fala tiver mais de 180 dias de licença saúde. É verdade. Sempre que tu se afastar por mais de 180 dias, como nesse caso aqui, ficou 7 meses afastado por motivo de saúde, o tempo ele vai ser suspenso. E quando tu volta, tu vai contar pelo restante. Não vai contar o tempo que tu ficou afastado quando tu ficar afastado por mais de 180 dias por motivo de saúde. Bom, por motivo de doença em alguma pessoa da família, também quando for por mais de 120 dias contínuos ou 180 dias descontínuos. É isso que nós temos. E aí na questão 24, a segunda é verdadeira também. E a terceira, na questão 24, é a alternativa que é falsa. Porque ele fala licença para tratar de interesse particular por mais de 60 dias. Não, é por mais de 30 dias, certo? Então aqui na questão 24, a letra B é a resposta a ser marcada. Na questão 25, nós temos ali sobre o intervalo noturno. Pessoal, isso eu falei para vocês que cair na prova. Eu falei em aula, tem um quadrinho na nossa apostila com esse destaque. E eu botei no simulado uma questão quase idêntica a essa. A questão do simulado era mais completa, eu perguntava o horário adicional. Aqui bastava tu saber o horário noturno. E eu tinha convicção que isso ia cair na prova, porque o horário de Lajeado ele é diferente da maioria dos municípios. Aqui em Lajeado, o horário noturno é das 22 horas de um dia às 6 horas do dia seguinte. E foi isso que a banca te perguntou na questão 25. E aí, conforme o artigo 118, letra D é a nossa resposta. Quem fez o simulado, com certeza lembrou e acertou essa aqui. A questão 26 agora sai do regime dos servidores e vai cuidar do Estatuto do Idoso. A questão 26, ela pede para achar a incorreta. E a letra B está errada, porque ela diz que vai ser assegurado atendimento geriátrico e gerontológico somente em hospitais. E o Estatuto do Idoso não restringe isso a hospitais. O Estatuto do Idoso, ele traz lá no artigo 15, inciso 2, o atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. Não é somente em hospitais. Por isso a letra B está errada aqui na questão 26, é ela que a gente tem que marcar. A questão 27, ela se refere ao Estatuto da Cidade, né? E aí, pergunta sobre as diretrizes, tá? Lá no Estatuto da Cidade, no artigo 2º, tem ali as diretrizes. E no inciso 6, nós temos que deve ser ali evitada a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes. E a letra E fala em proximidade de usos compatíveis ou convenientes. Por isso está errada. As demais todas são o que se busca evitar, sim, conforme o artigo 2º lá do Estatuto da Cidade. A única errada, realmente, é a letra E. Portanto, 27, letra E, é o nosso gabarito. A questão 28, ela vai te perguntar sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, no Estatuto do ECA do Adolescente, tem uma parte dele que fala sobre o direito à liberdade. E diz o que o direito à liberdade compreende. Isso está previsto lá no artigo 16 do ECA. E ali diz que é direito à liberdade ir e vir em espaços comunitários, ressalvadas, exceto restrições legais, exceto aqueles lugares que, por lei, o menor não pode ingressar. Existem essas situações. Por isso, a letra D está errada, porque não é sem qualquer restrição, é ressalvadas as restrições legais, conforme o artigo 16, inciso 1 do ECA. Então, na questão 28, letra D é a nossa resposta. Na questão 29, agora a questão vai lá para o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sobre esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, pergunta o que não é condizente com atendimento prioritário. Existe no Estatuto da Pessoa com Deficiência, assim como tem no ECA e assim como tem no Estatuto do Idoso, a prioridade para a pessoa com deficiência, que é o caso do Estatuto, que é o que ele abarca. Está lá no artigo 9º do Estatuto. E aí, a letra D fala ali que seria o atendimento em algumas instituições. Não é em algumas instituições. É prioridade de atendimento em todas instituições e serviços de atendimento público, não algumas, em todas. Por isso a letra D é a que está errada aqui na questão 29. Ela é o nosso gabarito.
E a questão 30 pergunta sobre o Estatuto da Igualdade Racial e pede para tu marcar as que estão corretas sobre as diretrizes da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E nessa questão 30, todas são corretas, todas são cópias do artigo 7º do Estatuto. Por isso, questão 30, letra E é o nosso gabarito. Todas corretas, letra E, certo? Muito bem, então esse foi o gabarito que eu encontrei para a nossa prova. Caso tenha alguma diferente lá no gabarito apresentado pela banca, cabe recurso pelos motivos indicados aqui neste vídeo. Certo, pessoal? Grande abraço e até a próxima.